muito feliz de encontrar todo mundo aqui hoje. A gente tem hoje o prazer de receber a Deise Perelmutter, que tem uma pesquisa incrível no trabalho com história oral e com memória. Acho que tem uma emoção extra da gente estar recebendo a Deise aqui, porque a gente, enfim, todos os meses tem os temas que a gente trabalha, tem as histórias e o contexto todo, né, dos pesquisadores que a gente recebe ou das pessoas que vêm fazer os seus depoimentos. Mas a gente tem aqui uma vinculação importante da Deise, né, ex-aluna do Scholem, amiga de longuíssima data, um trabalho que eu acompanhei, esse trabalho de doutorado dela. E a gente viu muito sentido, eu acho que na sequência que a gente vem fazendo sobre o Círculo, de pensar um pouco mais sobre essa questão da memória, né? De que pesquisas são essas que a gente vai pensar sobre o sentido da memória nas histórias individuais, na vivência coletiva, na sua interface com a vida judaica. E aí o trabalho da Deise nos inspirou muito de pensar que ouvir mais sobre ele seria muito enriquecedor para as nossas conversas aqui, né? Conversas sobre identidade que a gente tem tido em vários dos últimos círculos. Então a gente vai fazer, normalmente a gente faz essa fala, meia hora, 40 minutos, e aí a gente abre para comentários, questões, tá bom? Passa a palavra para a Deise, se ela quiser se apresentar brevemente. Super obrigada pela presença de todas e todos. Eu estou realmente emocionada, isso não é retórica. Estar na Casa do Povo para mim é sempre assim, parece que é o marco da minha vida pública. Enfim, se eu caracterizo assim, os amores fundantes, o núcleo familiar originário, minha mãe e meu pai, eu acho que o núcleo fundante da vida pública é o Scholem. Para mim, assim, antes do Scholem, depois do Scholem, acho que todos os valores foram cunhados, assim, que persistem até hoje foram cunhados aqui. Relações de afeto muito significativas para mim foram gestadas aqui. Conhecimento sobre as linguagens artísticas que me interessam tanto, que hoje eu saio sempre atrás, que sou uma mapeadora, todo mundo me conhece, que eu, enfim, tenho essa alcunha de ser uma espécie de produtora cultural, que fui também nas duas instituições públicas com as quais eu estive envolvida, no Museu da Imagem do Som, muito jovem, foi quando eu e Lilian nos reencontramos, éramos amigas de infância, eu um pouquinho mais velha, naquele momento os 2 anos pareciam muito significativos, aí nos reencontramos aos 25 anos, quando ambas já estavam trabalhando, atuando no campo da memória, isso no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, quando a gente participou do Conselho Diretor. Então, eu acho que muitas coisas que foram gestadas aqui, elas permaneceram e, de certo modo, definiram o percurso pessoal, existencial, profissional que eu fui construindo. Eu vou contar um pouquinho sobre o preâmbulo dessa pesquisa. Enfim, aos 25 anos estávamos já envolvidas com o campo da memória, essa articulação, essa triangulação, narrativas de história de vida, produção de memória social e a busca para entender processo de produção de subjetividade, ela foi se construindo 13 anos antes de eu construir essa pesquisa. Então, quando eu comecei a trabalhar, aos 23 anos, num arquivo histórico da Companhia de Gás São Paulo, fui atribuído a responsabilidade de montar um programa de história oral com os antigos funcionários. Eu não conhecia isso, década de 80, 86, tínhamos pouquíssimas referências de instituições que estavam se dedicando à formação de acervos públicos de fontes orais, enfim, poucos autores, poucas referências, a não ser as referências que continuam sendo icônicas até hoje, que é o Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Enfim, eu fui construindo esse percurso, muito interessada como a história oral é essa ferramenta, esse recurso, esse dispositivo para se entender pedaços, dimensões da experiência social e, ao mesmo tempo, isso é o trabalho que eu fui desenvolvendo silenciosamente durante os anos em que eu trabalhei no Museu da Imagem do Som, depois da Congás foram 3 anos, eu trabalhei 6 anos, que eu também considero essa experiência uma experiência assim, que descarrilhou toda essa triangulação que eu acabei construindo, sedimentando de laços entre a pesquisa
narrativa de história de vida, produção de memória social e perscrutar os processos de produção de subjetividade, que no limite é o que eu faço nessa pesquisa do doutorado, que foi desenvolvida há muito tempo atrás. Eu comecei esse processo em 98, estava num ano que era uma espécie de ano sabático, morando na Inglaterra, com meu filho pequeno, meu ex-marido, e neste período lá, neste um ano, eu comecei a ver como que eu vou juntar esses interesses todos. Eu já estava muito engajada com a discussão epistemológica da ferramenta da história oral. Era algo que eu desenvolvi no meu mestrado, no programa de psicologia da PUC. Isso tudo eu estou contando porque isso tudo vai resvalar nessa pesquisa. No mestrado, eu fiz no Núcleo de Estudos da Subjetividade, sob orientação da Sueli Romick, eu justamente fui tentar defender que a história oral era um dispositivo interessante para mapear os processos históricos de subjetividade, como se a subjetividade não é uma faculdade intrapsíquica, não é inconsciente, ela é uma produção social, e nesse sentido temos todas as condições, enfim, as possibilidades como historiadores de tentar entender como que essa maneira como somos, como pensamos, como agimos, como vivemos, e que nós definimos como nossa subjetividade, que pode ser individual, coletiva, de massa, como que ela se tece, como que essa tela, que é muito plástica, se tece. Essa foi a pesquisa de mestrado que eu consegui viabilizar no programa de estudos e pesquisas da subjetividade da PUC. Eu fiz, na verdade, um processo que foi inverso. Eu fiz a pesquisa de mestrado, que em geral é uma pesquisa empírica, eu fiz uma pesquisa eminentemente conceitual, era quase ensaística, mas usei todo o meu conhecimento ao longo dos 6 anos como pesquisadora e como coordenadora do setor de história oral do Museu da Imagem e do Som, como uma espécie de era a minha pesquisa empírica silenciosa, que eu fui juntando material e aí consegui desenvolver no mestrado essa tese de que a história oral é interessantíssima, preenche algumas lacunas da documentação escrita, mas acima de tudo e mais do que tudo, e talvez o grande diferencial e a grande contribuição para a história social é conseguir desfiar todos esses elementos, essas marcas das experiências, e que juntas constituem uma espécie de tela através do qual vemos o mundo, nos colocamos, sentimos, percebemos, sonhamos, o que chamamos então de subjetividade. Então essa pesquisa foi no mestrado. O doutorado eu queria fazer, juntar um campo que era um campo que estava muito marginal na minha vida, que era, na verdade, esta experiência da judeidade. Que eu acho que, então, voltamos aqui ao Sholem Aleichem, acho que assim, ele foi fundante na minha formação de valores, na minha sensibilização em relação às linguagens artísticas, em relação à interseccionalidade, que fazíamos já, né, na década de 70 aqui, e que nossos professores assim, nos jogaram nas articulações entre as disciplinas, que era uma coisa fantástica, e na vivência da experiência pública, de sair para a rua, enfim, a gente com 11, 12 anos nós almoçávamos sozinhos, e isso eu lembro como uma experiência muito marcante de poder sair do espaço escolar e ter uma experiência sensorial com o espaço público sem a mediação de um adulto. Enfim, lembrar do Scholem sempre fizemos em 2006 um trabalho lindíssimo, que talvez muitos de vocês conheçam. Nos organizamos, nos cotizamos como um grupo de ex-alunos e coletivamente fizemos um seminário gigante falando dos legados pedagógicos da experiência de vanguarda do ginásio israelita brasileiro Sholem Aleichem. Enfim, então essa experiência era muito forte, e eu acho que eu sempre identifico também o filme do Karl Hamburger como algo que tem muito mais a ver com nós, com todos nós o que vivemos aqui, do que propriamente o que o próprio Karl viveu, mas que era viver uma experiência judaica evasiva, porém muito forte, que eu acho que isso está muito presente no meu livro, quer dizer, muito marcante essa pertinência que todos os artistas têm, e ao mesmo tempo etérea a maneira como eles conseguem elaborar, articular, nomear essas marcas da experiência judaica.
Enfim, consigo então elaborar essa ideia de que trabalhar de alguma forma, entender como que essa judeidade, que não é propriamente uma adesão literal a uma experiência judaica religiosa e nem social, nas instituições comunitárias, que esta marca da experiência judaica do Scholem traz, que é uma espécie de compromisso fortíssimo com este sentimento e ao mesmo tempo muita dificuldade de explicitar, de dar nome ou de certa forma fechar aonde que essa experiência sensorial ou essa identificação ela aparece. Então eu decido trabalhar com os artistas muito porque já tinha essa experiência anterior no Museu da Imagem do Som. A minha responsabilidade era fazer a memória dos artistas, os artistas relacionados às linguagens artísticas com as quais o Museu da Imagem do Som estava ligado. Então já tinha um pouco uma tônica, como que aqueles artistas, como que é trabalhar com história oral com os artistas. O que eu estava procurando? O discurso clichê? Não era o discurso clichê, o discurso que todos esses artistas, de certo modo, já veiculam através das outras mídias? Não, não era isso. Era, enfim, tanto lá no Museu da Imagem do Som, embora essa fosse, era talvez o objetivo, o meu objetivo secreto era entender como que esses artistas, de certo modo, estavam construindo um pouco esse modo de existir ou provocá-los a pensar sobre a sua experiência a partir de outras matrizes, a partir de outras referências, não circunscritos a um discurso autorizado. Penso então nos artistas como esses sujeitos que de certo modo são obrigados a não se insular nas suas próprias referências culturais. Enfim, esse é uma espécie de pré-requisito para você conseguir trabalhar com diferentes matérias sensíveis, e esse talvez seja o mote, que é como que esse judaísmo foi transmitido para esses artistas, a maior parte deles nascidos já no Brasil, com exceção da Cláudia Andujar, e como que essa tradição foi legada, o que sobrou dessa tradição, como que são essas expressões dessa tradição, onde ela aparece na vida comunitária, na adesão à vida religiosa, na relação com a comida, na relação com o humor, e como que foi, sim, essas matrizes, esses elementos culturais foram se relacionando com muitos outros e construindo uma tela plástica, a subjetividade, misturando todos esses elementos, tradição, transmissão e, num certo sentido, traição. Era muito ousado, essa pesquisa era muito ousada, na verdade era quase uma pergunta psicanalítica, acho que todos nós fazemos, e como que ficou essa tradição, o que sobrou, o que dela é significativo para a minha existência, para a maneira como eu vejo o mundo, como eu me coloco, como eu aspiro, e, enfim, futuro. Naquele momento, eu estava com 36, 37 anos, os meus entrevistados, eu entrevistei 21 artistas, eu não tinha circunscrito só artistas visuais, foram as pessoas que foram a rede, para quem trabalha com história oral, sabe que a rede a gente vai constituindo, é a bola de neve. E aí vai indo, e quem adere com facilidade já é um fator importante, que significa que há um desejo de narrar, há um desejo de interlocução, há um desejo de construção de sentido a partir do diálogo. Então eu fui indo, foram 21 relatos muito significativos e acabei trabalhando 7, que são 7 que eu até tento lembrar como foi a escolha, mas a escolha não foi feita por mim, a escolha se impôs, que eram as questões que estavam muito candentes. Os depoimentos onde tinha uma questão muito candente foram os depoimentos que eu trabalhei com mais, que introduzi na própria tese e que depois virou o livro. A pergunta inicial era uma pergunta muito mecanicista. Sibyl, que é minha grande amiga do grupo de Walter Benjamin, foi muito citada na tese, muito antes de eu a conhecê-la, então eu fico muito emocionada dela estar aqui. Tem um trabalho lindo sobre memória, Sibyl Safdieck. Isso é legal, porque era uma referência importante. E eu fui, então, a pergunta inicial, um pouco mecanicista, onde que estão as ilhas judaicas e onde estão as ilhas brasileiras? Isso é muito, assim, isso é muito dogmático, isso jamais apareceria em relato algum.
Então isso logo eu fui percebendo que não era por aí, que o que eu ia trabalhar na verdade era a textura das memórias, como que essas memórias elas estavam sendo sustentadas, a maior ou menor disponibilidade para fazer esse processo, esse mergulho mnemônico. Então todas essas dimensões que às vezes não eram nem propriamente o teor, os fatos em si, mas tudo que envolve esse processo de mergulhar, de enquecer, como diz o Mezan, entrar para dentro e deixar-se molhar pelas memórias. Foi assim, um processo, quando eu assim, no primeiro momento eu achei que as pessoas estavam menos disponíveis, isso foi minha percepção lá atrás, de que eu estava propondo uma investigação muito psicanalítica e que as pessoas estavam muito engajadas com o seu presente. Eu acho que elas tinham mais ou menos a idade que eu tenho hoje, entre 50 e 60 anos, e, portanto, muito comprometidas com seus trabalhos artísticos, com a sociedade brasileira, e perguntar sobre essa memória tinha algo extemporâneo. Então, teve essa sensação de estar entrando num terreno muito movediço, esquisito, e que, ao contrário do que eu imaginava, vai se abrir as porteiras, as pessoas vão fazer esse mergulho. Não foi, eu revi, falei, vamos trabalhar com as memórias, como que elas aparecem. Eu sou apaixonada pelos depoimentos, assim, enfim, porque eles todos me trazem muitos questionamentos e o quanto esta judeidade como um processo contínuo, que não é adesão pastosa à herança que foi transmitida, mas uma reinvenção com a perspectiva de pensar um futuro, todas elas de algum modo eu acho que estão presentes assim, em judeus laicos, eu tenho essa sensação. Então lá atrás usei o formato do texto, para quem eventualmente já deu uma olhada, ou eventualmente quem irá ler, ele é um formato muito híbrido, onde eu trabalho com as fontes, eu praticamente deixo as fontes quase na íntegra, como uma possibilidade de outras leituras serem feitas, para que a minha leitura, a minha interpretação não seja definitiva. Eu arrisco, na verdade o doutorado foi a primeira experiência de analisar fontes. Até então eu estava muito envolvida com a construção de acervos públicos de fontes orais e, portanto, com todos os cuidados exigidos para você construir essa fonte da maneira mais rica, mais plural, mais arejada, mas não necessariamente entrando nessa seara delicadíssima que é interpretar o relato, a memória, enfim, dos meus interlocutores. Então foi um momento difícil, onde eu tomo para mim a responsabilidade de propor leituras. Então são proposições a partir do que eu ouço e deixo os depoimentos praticamente na íntegra para que o leitor possa construir novas abordagens, novas perspectivas a partir do que escutei. Deise, eu vou precisar te interromper, peço desculpa um segundo. Mariana, tem alguém Mariana aqui? Vieram entregar um celular de Mariana que está lá embaixo e em tese está no circo. Ninguém é Mariana. Ninguém é Mariana, tá bom. Obrigada, gente. Desculpa. Não, imagina. Então, assim, teve esse momento que é o momento da mecanicista de inventar um problema que parecia extemporâneo, depois um movimento de retroceder e voltar para os relatos e entender mesmo a suposta fragilidade onde tinha a sua força. Então eu vou dar alguns exemplos que eu acho que fica muito mais interessante. E aí depois, assim, a leitura acho que ela fala por si só. Eu fui usando muitas referências, então o texto é um texto muito ensaístico e por isso que ao voltar a ele, passados 18 anos, ele ficou lá solitário nas estantes da biblioteca da PUC por 18 anos. E foi muito forte quando eu terminei, depois tinha muitas questões, enfim, objetivas, de me reinserir profissionalmente, e que eu realmente deixei, não tinha condições de fazer, acho que porque foi um mergulho muito visceral nesse trabalho, e especialmente o final, onde o texto, para mim, era muito importante que ele fosse provocante, que ele fosse um texto sedutor, e de certo modo que ele jogasse de volta para as próprias fontes, que ele de certo modo preenchesse os tais supostos
reticências, vazios, vácuos, em relação à pergunta que eu havia colocado. Afinal de contas, o que foi transmitido dessa herança judaica? Como que ela aparece? Isso é muito interessante. Acho que, enfim, tem grande parte aqui do público, enfim, somos judeus e a gente sabe que essa pergunta ela volta com regularidade. Vou dar alguns exemplos de falas que eu considero muito significativas. Bom, tem a fala da Cláudia Andujar. Um pouco antes de eu entrevistá-la foi quando ela de fato assumiu a ascendência judaica dela, que é pela via paterna. E aquilo me chamou muita atenção, é um enredo muito cinematográfico, de muitas perdas, de muitas rupturas, de muita diáspora e de muitos vácuos e vazios. Esse, eu diria que é o depoimento mais radical e, ao mesmo tempo, o que acontece na situação, na cena, que é uma cena, né? Esse encontro, eu sempre acho que é um encontro reverencial entre entrevistado e entrevistador, você partilhar suas memórias, você se dispor a atribuir novos significados para suas experiências, não tem nada de trivial, de ordinário, de corriqueiro. É um movimento que é um movimento de torção profunda. E sempre acho que, portanto, temos essa responsabilidade quando estamos entrevistando as pessoas. Saber da gravidade nesse sentido, da gravidade e delicadeza que é a gente produzir conhecimento através dos encontros, né? E Cláudia tem esse depoimento que é muito forte, que não tenho memória, não tenho lembrança do pai, não lembro de ter me despedido, não podia falar a língua, enfim, a mãe casa de novo, e a mãe casa de novo com um segundo, terceiro marido que estava ligado ao Gestapo, ela tenta avisar os pais sobre a deportação da família húngara inteira e o pai não acredita. Então, assim, é um cenário de desolamento e de falta de materialidade dessas memórias. E, não obstante, isso é uma coisa que também trago isso, porque o quanto um encontro, uma produção de conhecimento num contexto de história oral, ele pode ser, então, aí a tese lá da minha dissertação de mestrado, quanto ele pode ser um elemento disparador de um processo de singularização. Alguma coisa nova se introduziu naquele contexto e que produziu um novo entendimento sobre a experiência. E isso aconteceu, foi realmente muito forte, pensando que eu estava naquele momento, achando que eu tinha colocado uma pergunta que era extemporânea, que não era o momento que as pessoas estavam de fato dispostas a pensar sobre as memórias, em que medida elas ainda reverberavam. O depoimento dela, no certo sentido, e o que causou, o que resvalou a partir desse encontro, foi ela entender que a vulnerabilidade dela, isso ela depois falou muitas vezes, e eu só entendi que ela havia falado isso num contexto inédito depois de alguns anos, quando ela introduziu numa exposição lá na Pinacoteca, ela deu a referência à tese. Então, eu tive a certeza que naquele contexto específico ela entendeu que os não memória, não presença, não rituais, não, e a sensação de o tempo todo estar vivendo sob um fio muito tênue, é o que a levou a se interessar tanto pelo povo Yanomami. Então, que a vulnerabilidade dela a sensibilizou em relação às vulnerabilidades, tantas outras, e aqui no Brasil, essa do povo Yanomami. Esse é um caso muito interessante que eu acho, porque a discussão do livro é o tempo todo, ele tem esse formato ensaístico, isso está na apresentação, na medida em que as fontes vão trazendo algumas questões, eu vou tentar emprestar dos autores que trabalharam com memória, com narração, com esquecimento. Nietzsche, Foucault, Freud, Benjamin, Kafka, e os intérpretes desses autores todos. Então, Sueli Ronick, Peter Pelbar, Adélia Bezerra de Menezes, Bill Eisner, ele é muito
Nesse sentido, ele é muito pop. E eu acho que tem a ver com a minha trajetória, porque ela é toda, eu não tenho, assim, um momento que eu acho que é um momento que é mais nobre do que o outro. Eu acho que todas as situações onde eu vejo, seja produzindo fontes, seja conhecendo as pessoas informalmente, seja indo numa exposição e pensando sobre a exposição, ele acho que é bastante coerente, então não tem uma hierarquia entre os autores que são os autores consagrados e os autores menores. Isso me agrada bastante. E por isso que deu, passados 18 anos, voltar para o texto e sentir que ele ainda tinha um frescor. Porque ele não fecha praticamente nada, ele propõe assim, uma infinidade de questões sobre essa judeidade evasiva, algumas já com desejo de construção esse jeito próprio de se filiar ao judaísmo, algumas tentando burlar estruturas que eram estruturas mais rígidas. Acho que tem 2 depoimentos onde isso aparece de uma forma mais castradora, onde a herança por parte dos pais, enfim, havia um desejo e um medo de que esse patrimônio cultural fosse perdido, e aí como que esses filhos eles tentam reinventar e burlar, no primeiro momento recusar. Eu gosto muito de um depoimento, eu acho que eu vou falar 2 coisinhas que eu acho que me ajudam, peraí, papel, que eu acho que diz um pouco do que eram esses meus interlocutores. Então, transplantando essa discussão para o contexto brasileiro, nas décadas de 30 e 50, a empatia com o país modulou a adaptação dos imigrantes judeus de um modo geral, que se manteve inabalada mesmo nos momentos em que se tentou irrigar e instilar um sentimento antissemita no Brasil. A despeito de referências pontuais sobre o aspecto perturbador suscitado pela condição judaica, a memória coletiva se sobrepôs às singularidades das experiências, algumas um pouco mais, assim, experiências de antissemitismo, assim, brandas, neutralizando, de certa forma, os efeitos indigestos desse mal-estar. Eu acho que isso é muito importante. Os clichês idílicos sobre o Brasil, que aí tem a ver, né, com a geração da minha mãe, a possibilidade concreta de ascensão econômica e a inexistência de um sentimento xenófobo frontalmente dirigido aos judeus corroboraram a propalada bem-sucedida integração judaica. O aval consciente ou inconsciente que a maior parte desses judeus brasileiros recebeu de seus pais para se solidarizar umbilicalmente com o país explica a voracidade com que muitos se atiraram para fora do universo judaico, pela via da militância política, estudantil e partidária, pela arte, pela relação com a natureza, pela participação social, não se privando do gozo irrestrito que a ideia mítica de Brasil como um país em aberto evocava. Além dessa espécie de consentimento edipiano, os pais dizendo, sim, mergulhem nessa nova experiência social, cultural, que facilitou o que eu chamo de ascese vivida por esses judeus, um deslocamento profundo de subjetividade entre o enredo legado e o construído, os apelos externos, culturais, sociais, urbanos, políticos, foram decisivos para o ardente sentimento de pertinência do qual todos os entrevistados se ufanam. Ter testemunhado, isso eu acho muito forte, porque é um momento muito específico da história cultural, política do país, social. Ter testemunhado, atravessado e participado da euforia econômica da era JK, das transformações urbanas profundas, da efervescência cultural representada pelas primeiras bienais internacionais de arte, pela criação do MASP, pela Rádio Nacional, pela Bossa Nova, pelo Cinema Novo, pelo Cinema Marginal, pelo Movimento Concreto, pelo TBC, pela Fundação de Brasília, pelo Teatro Oficina, pelo Teatro de Arena, pelo Tropicalismo, pela Escola de Sociologia e Política e pela FEFELESH, em São Paulo, parece ter selado uma filiação ao Brasil que não era apenas no âmbito civil, mas isso eu acho super bonito, mas que entrava na veia e alterava a substância sanguínea, emprestando a metáfora de José Celso Martinez Correia, para definir o poder político que a cultura adquiriu no país no interstício entre o fim da Segunda Guerra e a decretação do AI-5 em 68. Eu só vou pegar um pedacinho aqui. O sólido pacto afetivo que os meus interlocutores estabeleceram com o país talvez possa ser explicado pelo privilégio de terem vivido na carne a experiência abrasadora de uma terra em transe,
e participarem do artefato de sua reinvenção, experiência ímpar de uma geração de brasileiros da qual fizeram parte. Experimentalismo, vigor, abertura eram os atributos dessa nova subjetividade que estava sendo germinada no Brasil e que buscava se desenredar dos arcaísmos, dos maneirismos, das importações, das repetições culturais em busca de sua singularidade e potência. Eu acho que aqui explica bastante um pouco o momento social, cultural e político do país e o quanto, na verdade, uma adesão absoluta, que fossem premissas, ditames, valores, obediências judaicas, isso estava fora, ele de certa forma rivalizava com este desejo que era um desejo de integração. Então, quando eu vou falar com as pessoas, há 20 anos atrás, isso ainda, de certo modo, ainda estava fora da agenda. Embora, eu acho que tem depoimentos, enfim, tanto do Sérgio Fingerman e da Mirna, que tem ali um trabalho que eu acho que já foi feito de algum modo pelos pais, no sentido de entender a precariedade da existência, de entender que, enfim, por exemplo, que a psicanálise era um recurso interessante para se pensar essa nova constituição subjetiva, ninguém era mais do Stettel, enfim, as pessoas estavam aqui tentando ler, tentando interpretar, tentando, de certo modo, penetrar nessa cultura brasileira, muito sedutora, muito porosa, onde também a coexistência, a tal da ideia da coexistência nem existia, quer dizer, era quase que uma diluição total, né? E tem um depoimento que eu acho muito interessante, que talvez é o único que fala de uma espécie primeiro, de uma dificuldade de entender o judaísmo, ou assim, o judaísmo ele estava sendo colocado de uma maneira muito acerba, muito dura, e que naquele momento tinha uma espécie de desqualificação, não aceitação plena, uma diferença que era uma diferença que não estava incorporada no que não era bem aceita, e que aí há uma recusa, e que aí depois, no momento em que vou entrevistar, eu gosto desse trecho, que é do Sérgio Sister, ele fala uma coisa interessantíssima, que eu sou, assim, que conseguiu se, pelo tom de voz, pela maneira como ele trabalha com esse judeu que tira toda a conotação, os preconceitos, enfim, as dificuldades de aceitação, de inserção, e ressignifica e fala, assim, meio com boca cheia, assim, eu sou judeu, com muita propriedade e quase virando ao avesso, assim, o que tinha de atributos que eram atributos de não adequação, de não apropriação, dando um novo significado e um novo colorido para isso. Um outro depoimento que também eu acho muito interessante, isso tudo porque traz questionamentos sobre o método de história oral. Então, a pesquisa ela é o tempo todo trazer essas memórias para dentro da história social e, ao mesmo tempo, propor uma discussão epistemológica sobre o método. Até onde o método consegue ir, o que ele consegue promover em termos de novos entendimentos. Então, isso também acho bonito, que tem um depoimento onde o não, assim como o depoimento da Cláudia, que ela inverte, ela promove uma torção ao atribuir os nãos, a vulnerabilidade, uma espécie de marca desse judaísmo que vai ajudá-la portanto, a ver o mundo e se sensibilizar com outras vulnerabilidades. Esse depoimento do Silvio também é muito interessante, porque foi feito num contexto impessoal, para todos nós que fazemos história, nós sabemos que o ambiente é muito importante, que é uma situação de deferência, estamos nesse momento especial, construindo essa possibilidade de diálogo. Silvio a gente fez num ambiente público, enfim, num shopping center, o grau de adesão à ideia estava evidente que ele estava mais tênue em função de ter pouco tempo para podermos conversar.
a pergunta disparadora, o que ficou dessa herança, como que essa herança foi ressignificada, tinha sempre um movimento, não, eu não tive isso, eu morei em Santos, eu não estava muito articulado, meus pais não me deram uma educação, não casei com judia, não. Embora sempre tivesse no próprio texto uma ambivalência. Então, a ambivalência aparece como uma marca, é uma marca muito interessante que eu acho que a experiência de judeus light tem. Não, mas sim. E no texto, no relato, era o não, e de repente vinha em alguns momentos sim, mas isso era comida, tal, esse interesse pela cultura, uma biblioteca rica, efervescente, desejo de, enfim, aceitação quando opto pela vida artística. Mas o mais interessante disso tudo acontece depois. Isso eu acho que o trabalho de história oral é muito fascinante porque ele não acaba. A gente começa um processo de construção de sentido através do diálogo e você, é uma pedrinha que você joga assim na represa e quando você vai ver, enfim, ela reverbera lá na frente. E quando encaminhei o texto para ser revisto, ele releu o texto e achou que certamente se fôssemos conversar novamente ele teria sido mais pertinente, ele estaria mais inteiro, ele estaria se debruçando sobre essa pergunta, não de uma forma tão reativa, mas de uma forma mais investigativa, que no fundo era tudo isso que eu queria na pesquisa, não era trazer nada pronto. E eu lembrei de uma coisa importante, o que me motivou também a pesquisa era propor uma espécie de investigação crítico-lírica, era uma espécie de investigação sensorial. Para mim era muito mais importante um texto investigativo, quer dizer, uma fala investigativa, titubeante inclusive, porque é isso, a gente vai falando e vai repensando, e vai revendo, e vai ressignificando, e vai corrigindo, do que propriamente um texto bem acabado. Essa não é uma pergunta que a gente tem... não temos uma resposta bem acabada, urdida, com começo, meio e fim. E era mais o sensorial, memória sensorial, do que própria memória de cheiro, memória corporal, memória... e que aparece, curiosamente, muito através da voz. Isso também é muito bonito, como em vários depoimentos, não tem mais a voz do meu avô cantando, mas a voz... enfim, do sotaque, que era tão carregado dos pais e que gerava um certo constrangimento em relação às outras pessoas que não faziam parte da colônia judaica, então que tem uma voz, como se essa voz, de certo modo, lembrasse esse lugar originário, essa pertinência. Enfim, e aí ele traz isso como um dado muito interessante, teria sido mais pertinente, teria revisto. E no fundo, eu acho que esse é um trabalho de história oral, quer dizer, você provoca uma elaboração, provoca uma reflexão, provoca um mergulho, muitas vezes esse mergulho não foi feito ainda, nesse sentido de revisitar uma espécie de patrimônio que estava lá, ou ele foi não celebrado, ou ele foi ignorado, ou ele foi cristalizado. Esse movimento que é um movimento de retroceder às pegadas, são as pegadas formadoras do processo de subjetividade. Acho que eu vou dar uma paradinha e tá já deu, não deu? Deixa eu ver aqui, eu tô... E agora a gente vai por aí. Claro, não, sim. Acho que temos um tempo aqui de início muito bom, de provocações. Eu acho que sim, pra gente conversar, que até fico mais à vontade respondendo do que falando tanto sozinho. Não, perfeito. Esse seu trabalho, né, me lembrou quando eu fui sujeita de uma pesquisa com a Silvana Remzi, que trabalhava justamente essa questão da judeidade. E o que você falou agora, nossa, me remeteu tanto lá, porque é uma coisa muito paradoxal, né? A coisa, pelo menos para mim, a coisa de ser judeu, é paradoxal. Essa descrição que você fez do ambiente externo, de certo distanciamento, uma recusa inicial que depois você tem que retomar, não tem jeito, né? Então me remeteu a esse trabalho e realmente é isso, quer dizer, você fala uma coisa na hora e depois você fala, repensa e pensa, quer dizer que é um negócio que não acaba nunca, entendeu? E hoje mesmo, quando você estava falando, eu estava pensando, mas o que é para mim? Como é que é para mim? Sabe, quer dizer, é uma questão infinita, eu acho, pelo menos para mim, é isso.
E obrigada por me lembrar da Silvana, que faleceu precocemente, e que fez um trabalho lindo justamente sobre judeidade. E, enfim, é isso que eu queria te falar. Parabéns, parabéns, lindo o seu trabalho, lindo, lindo, lindo. Tudo bem? Tudo bom? Sou Ernesto, eu li seu livro porque estou fazendo uma pesquisa de mestrado sobre histórias de vida também. Legal. E está sendo uma referência importante. E um livro muito gostoso de ler, justamente por isso que você falou, porque quebra às vezes essa rigidez acadêmica, porque está ali o relato, a interpretação, a fundamentação teórica, Sim. tudo junto, então foi uma leitura fluida, né? Não era aquela leitura que você tipo, precisava sentar, estudar e fechar. Não, eu estava ali lendo e desfrutando da leitura e com o lápis marcando as coisas que chamavam a atenção. E aí, primeiro você falou da Cláudia Andujari, eu fiquei muito... Me impactou muito ler o relato dela aí. Sim. Porque eu estudei sociais na faculdade, antropologia era uma referência importante. E eu vi ela falando aqui no Círculo, já vi ela falando no IMS. E nessas vezes era um discurso oficial, digamos. A história da vida ali já, como ela repetiu muitas vezes e já bem construída. Sim. E um pouco antes eu tinha visto um filme que saiu ano passado, que chama Gyuri. Não sei se você viu. Sim. Que o filme começa com uma entrevista em húngaro. Com o Peter, né? E ela, muito legal. É lindo e ela lembra da história de um menino que ela beijou, do primeiro amor da vida dela, que ela tem uma foto guardada, encontra, e o menino depois morre em um campo de concentração. E ali eu já senti que deu uma... E a entrevista é em húngaro, né? Então acho que acesso a essas memórias ali teve uma quebra. Mas eu sinto que na sua pesquisa foi mais além. Eu sinto que isso que você fala do enquecimento, do enquecer, acho que ali houve um enquecimento. Acho que ela, não sei, lendo ali eu senti que dá pra sentir o sabor ali daquilo. Não sei, eu senti que, sabe, aquela coisa da memória assumindo a sala, assumindo o presente, assim, e voltando pra essa relação com o pai dela, que parecia ser tensa, complicada, ambígua, isso que você falou. Então esse judaísmo que seria pela via do pai, ele foi todo atrofiado, porque o vínculo afetivo com o pai era muito duro, muito difícil. E, então ela ficou com essa marca, né, de um judaísmo que foi quase que impossibilitado de vivê-lo plenamente, porque não foi pela via do afeto paterno, né. Que era muito recente mesmo que ela tinha, então assim, foi as tais das coincidências de pesquisa que a gente... No fim fica meio epifania, né? Você conseguir estar com alguém que é uma figura pública, que tem pleno acesso, né, a todos os meios de comunicação. Sempre muito difícil. Essa também foi uma das minhas questões, que são as questões subjacentes às minhas investigações, as duas pesquisas, o mestrado e o doutorado, como que você quebra narrativas que são narrativas que estão já muito bem urdidas, muito bem acabadas, e que são as narrativas autorizadas desses interlocutores todos. E a pesquisa definitivamente não era entrar por essa via, e nem estava trabalhando com a obra dos artistas, eu estava trabalhando com a memória, né? Ou seja, né, a exuberância das memórias, que é no caso da Fanny Abramovich, enfim, que tem tudo a ver com esse espaço, que é uma memória de um judaísmo que tem cor, tem cara, tem voz, tem locus, que é um privilégio, né? Então, assim, eu até fiz a orelhinha do livro em homenagem a ela, que não está mais conosco, me ajudou muito na pesquisa, acompanhou o processo todo, ao final ligava sempre para saber se estava tudo bem e como tinha sido, e é um relato exuberante nesse sentido de ter expressões, tem muitas expressões. Mas a história oral é muito interessante por isso, porque a gente trabalha também no resto, o nada, o silêncio, a ambivalência, e isso tudo aparece nesses relatos, nesses 7 que foram introduzidos no livro. Né? Esse vai e vem, esse movimento de vai e vem. Deixa eu ver se eu leio mais um pedacinho aqui, se eventualmente tiver. Pois não. É o meu, tá aqui. É Intérpretes do Desassossego. Eu mostro para você. Peraí. Deixa eu ver aqui esse depoimento. Inclusive a gente está com alguns exemplares aqui para venda no final, se alguém tiver interesse. Tem exemplares aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Lili, se você quiser.
você também que conhece meu percurso, eu vou falar um pedacinho, eu gosto desse pedaço. O relato do jornalista e artista plástico, também Sérgio, é intestinal, de forma ácida, porém sem amargura, radiografa a experiência judaica de classe média baixa nas décadas de 50 e 60, revelando sua distância das imagens de inserção e glamour frequentemente associadas ao judeu brasileiro na contemporaneidade. Né? Isso em 2000, mas né, não tinha nada a ver com a experiência social dos anos 50, 60. Representações pouco simpáticas que circulavam de soslaio na vida social e um lugar constrito reservado ao judeu sem embuste, é isso. Estava ali muito explícito que tinha que ter uma adesão integral na vida religiosa, na vida comunitária, na opção pela vida profissional, que era pelo comércio, enfim, onde todos esses movimentos, este interlocutor, foi se afastando. Então, por isso que é tão interessante, tem um patrimônio muito edificado, rígido e cristalizado, ele se afasta totalmente, vai para a luta armada, vai ser jornalista, enfim, cria uma espécie de outras referências culturais, absolutamente tão inserido a ponto de entrar na luta armada, né, em prol da democratização do país. E aí, quando vou conversar, em 2002, tem esse movimento, esse giro de 360 graus, de voltar aquilo, dando um novo colorido, uma nova força, entendendo onde aquilo ali foi determinante, enfim, também para todas essas escolhas e para esses processos que pareciam tão pouco coerentes com aquele patrimônio originário. Né? Então, o pai era cliente, enfim, era vendedor ambulante, altamente desqualificado, experiência que ficava entre o jocoso e o desprezível. Sérgio atribui a desfortuna da sobrevivência o estreitamento das veleidades intelectuais do campo de ação e do horizonte vislumbrado pelos imigrantes, sacrificados em relação aos seus próprios pais, que puderam exercitar, mesmo com as perseguições na Europa, uma certa experiência cultural judaica, da qual seus filhos, isso é o que Kafka sempre fala, que faltou ar, chão e mandamento. Então, as referências teóricas que eu vou buscar, elas sempre estão ancoradas um pouco em algumas questões que aparecem nos relatos. Aí eu vou buscar auxílio a partir dessas construções conceituais para me ajudar a pensar como que isso aparece nos meus relatos. Né? De todos os relatos escolhidos, o de Sérgio é o que apresenta, sem dúvida, a mais literal e onipresente marca judaica. Ela prescinde de um olhar mais agudo por parte do entrevistado ou de uma intervenção do pesquisador para localizá-la. Ela é saliente, escancarada, escuta-se seu cheiro, sua espessura, sua intensidade e sua vibração. A experiência vivida por ele é pontilhada pelas suas múltiplas e variadas expressões, observância das práticas, celebração regular das festas, vida escolar, vida social, uso frequente do Yiddish, muitas expressões pescadas e pelo casamento. Então eu acho que isso é bem interessante. A sobrepujança da voz judaica na experiência de Sérgio, de acordo com seu relato, foi contraposta à resposta radical de sua diferença. Deixa eu só acabar aqui. Catarse e redenção, o relato de Sérgio parece se posicionar nesse entrelugar. Entre todos os entrevistados, é certamente o menos pudico perante seu judaísmo. Não há indiferença nem, por outro lado, ufanismo. Há um desejo genuíno de reintegração e articulação entre experiências que permaneceram insuladas, criando para elas um solo comum de continência. Apesar do conteúdo nada idílico de suas memórias e dos múltiplos desterros enfrentados, a irreverência e não o ressentimento é o que dá o tom dominante de sua narrativa. Se o enredo de Sérgio mobiliza pelos sucessivos deslocamentos, há uma informação aparentemente irrelevante que, no entanto, me pareceu reveladora de um sentido subjacente para além do conteúdo manifesto. O timbre. Então, assim, do mesmo jeito que eu vou analisar a ambivalência a partir do bilhete que Silvio me manda muito tempo depois de finalizado o depoimento, o que me chamou muita atenção foi o timbre como ele fala hoje, na época, 2002. Eu sou o judeu mesmo, e daí, pronto, acho legal. Para quem se sentia super desqualificado lá atrás,
pelo fato dos pais não terem podido ter uma vida cultural sofisticada, como de fato tiveram na Europa, e tiveram que, enfim, se conter para a sobrevivência, trabalhar no comércio, sem estarem, de fato, podendo desempenhar, desenvolver, cultivar, né, seus interesses todos pessoais. Então é muito interessante como ele faz uma volta e volta para afirmar essa experiência a partir desse deslocamento feito, promovido e ressignificado. Então acho que é aqui. O pesquisador restitui o entrevistado, então isso é muito importante também, porque o tempo todo eu estou falando dos relatos, das fontes, e ao mesmo tempo estou fazendo essa discussão epistemológica do método, né? É o tempo todo misturado, não tem a parte, o método, a parte. Isso quando eu acabei a tese foi bem traumático, porque embora a minha orientadora seja uma pessoa muito, muito elaborada, muito sofisticada, o meu texto não era um texto de doutorado típico de um doutorado. Ele não tinha nem capítulo, ele não tinha capítulo. Ela chegou da França, estava na boca de entregar isso em março. Ela falou, cadê os capítulos? Ele não tem capítulo. Uma ideia vai relacionando a outra e vai provocando a outra, e aí a partir disso eu vou caminhando, e aí vou repensando, e isso vai ganhando sentido. Os capítulos foram criados artificialmente, sem dúvida nenhuma, e o tamanho não é um tamanho de tese de doutorado, em geral todas as fontes são incluídas, e aí, portanto, ficam calhamaços. Tudo isso para dizer que ele é um texto muito mais ensaístico e, portanto, um texto de livro, muito mais do que um texto de tese. E que eu acho importante falar que é a possibilidade do encontro de história oral restituir ao interlocutor, com o qual estamos diante, a possibilidade justamente de repensar seu percurso, dando nova perspectiva, nova percepção. É o que o Alessandro Portelli, que é uma grande autoridade no campo da história oral, restitui o entrevistado e ao grupo, não a sua identidade, aquilo que já está, de certo modo, consubstanciada, mas um discurso experimental, uma outra organização diferente do que eles já tinham de si mesmo. A restituição não é neutra, sempre constitui uma intervenção. Então, no fundo, é isso. Eu acho que o trabalho que eu vinha fazendo desde o mestrado era como essa ferramenta é uma ferramenta potente, ousada, arrojada, que ela pode promover um conhecimento que é um conhecimento embrionário, que ele não está em lugar nenhum, e ele está na experiência das pessoas, e muitas vezes ela não foi textualizada, e que é pela provocação, pela conexão, por esse tipo de encontro e interlocução e interesse genuíno em relação a como as pessoas constroem, como diz o próprio Portelli, a cada pessoa que ele entrevistou, ele aprendeu um pouco, e a cada pessoa que ele entrevista, ele sai diferente. Eu sinto isso desde sempre, eu acho que por isso que eu sempre, para mim, realmente é um privilégio ter um trabalho que me provoca o tempo todo, que me desloca o tempo todo. E, no certo sentido, é isso que eu propus, essa investigação. Eu tenho muita curiosidade para ver, ao rever isso ano passado, eu morri de medo. Quando eu comecei a ler, eu falei, ai que medo, eu não quero ler esse texto, não quero. Eu resisti muito, o editor, que é um grande parceiro meu de pesquisa, uma pessoa, hoje é talvez a eminência a par do campo da história oral, ele tem 40 anos, é realmente um historiador muito talentoso, professor da Unifesp da Zona Leste. O Ricardo Santiago, jornalista, é uma potência. Quando, enfim, publiquei esse, falei, Ricardo, você com 40 anos já tem 10 livros publicados? Ele acho que 10 ou 15 livros publicados. Enfim, tem aquela velocidade da geração dele. Ele já vinha há muito tempo insistindo, o texto é importante, vamos lá, tal. Precisou de 18 anos, eu precisei também chegar próximo dos 60 para perceber que esse trabalho teve um significado imenso para mim lá atrás. Acho que é o que está na introdução, a possibilidade de eu construir um laço mais atávico com essa judeidade, que ela estava muito presente desde o Sholem Aleichem, mas evasiva, evanescente,
com essa vontade de entender, de falar, traz aqui para dentro, traz para perto, como que isso aparece? Aparece como ambivalência, aparece como muitos nãos, aparece como orgulho, aparece com o desejo de ouvir histórias, como isso fica muito evidente no depoimento da Mirna, como isso aparece o tempo todo, ouvir histórias como este jeito, e aí tão talmúdico de ler, através da memória, através do texto, a transmissão se faz. Então, eu acho que todos esses depoimentos, eles, de certo modo, coexistem em mim. Eu acho que eles foram determinantes para eu criar uma relação de muita apropriação. Ao ler o texto, eu vi justamente o formato, um formato que ele é camarada, ele é gentil com o leitor, e, inclusive, ele pode ler só os relatos, pode ler um pedacinho, que é o pedacinho que talvez tenha algumas articulações, Freud, enfim, os intérpretes de Freud, o Rezan, o Cyril-Ronick, falando de Deleuze, enfim. Posso acrescentar um? Porque você está falando aqui, eu estou pensando assim, uma coisa que para mim fica muito forte na leitura do teu texto, é a questão da plasticidade, né? E acho que quando a gente começa a conversa, né, Suzana, essa questão da produção da subjetividade brasileira contemporânea. E o que me vinha era uma coisa assim, porque aí, acho que lendo, acho que também até a própria a citação da Sibyl, é o Yerushalmi, né? Quer dizer, acho que tem uma tradição importante aí da citação do livro do Yosef Haim Yerushalmi, que é o Zahor, e que aí é na tradição da própria experiência judaica de pensar na memória e de pensar no lugar da memória ao longo da tradição judaica e da história do povo judeu, quer dizer, como em diferentes momentos o pensar a memória ocupa lugares distintos e dá sentidos diferentes às diferentes gerações, e em que momento elas se permitem isso, elas não se permitem isso, e elas têm conflitos enormes em relação a isso, né? Também eu acho que recupera uma percepção que a própria o próprio diálogo pessoal e o próprio diálogo, não só pessoal, mas das construções coletivas em relação à história e à memória, são constitutivas de marcos identitários, né? E aí eu acho que isso é muito rico, porque isso nos coloca diante dessas perspectivas de transformação. E aí, eu acho que até era uma discussão que a gente estava tendo, acho que no último círculo, né? Essa questão do, bom, se a transformação é possível e ela não é só contemporânea, ela é histórica, ela é ao longo de todos os tempos, ela nos permite esse revisitar e ela nos autoriza a vivências outras e das alteridades, porque, gente, é isso, quer dizer, ser judeu no Brasil, a experiência judaica no Brasil é totalmente singular e eu acho que até quando a gente vai vendo as outras, quer dizer assim, tipo, o que é a cultura brasileira, o que é a sociedade brasileira, quais são os conflitos sociais, quais são as possibilidades sociais, quais são os lugares econômicos, quais são as cristalizações externas, o que vem de imagem importada, o que é o combate a essa imagem importada, quais são os silêncios internos das próprias narrativas comunitárias. Tem um universo colocado a isso. E quais são os silêncios de períodos, porque no fundo você está falando isso, quer dizer, nesse lugar até do depoente que vem falar do orgulho com o qual ele se envolveu, com a vida política. Tem um lugar, ocasionalmente, em que isso vai ser narrado, em que isso não vai ser trazido como orgulho. Isso, você falou de traição antes, né? A hora que você falou em traição, na verdade, eu até pensei aqui, falei, a Deise vai falar transgressão, porque também tem muita transgressão. Traição né? no sentido Claro. do Newton Bolter, assim. Isso. De trair para poder preservar. Isso, alguns elementos. e eu acho que depois o Amos Oz em Judas fez um trabalho sensacional com esse tema do, bom, afinal, o que é trair ou não é trair uma experiência humana, uma experiência cultural, um povo, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vai pensando um pouco essa questão do que significa produzir subjetividade brasileira contemporânea, incorporando o que é essa experiência e que vai ser singular e ao mesmo tempo extremamente atrativa para gente que vem de um universo que
não é conhecedor dessa experiência. Então, nesse sentido, a gente vê, acho que, né, muitas coisas que às vezes a gente vivencia aqui na Casa do Povo, e desse interesse, e dessa proximidade, e ao mesmo tempo das oposições que também aparecem, né, dessa forma do fazer, dessa forma do olhar, dessa forma do festejar, né? Então, acho que tem assim, um brilho no seu trabalho, né, em relação a essa contribuição da gente poder entender um pouco mais. E aí, nesse sentido, eu acho que você é extremamente bem-sucedida, né, nessa sua proposta, não mecanicista, porque eu acho que você tem toda a razão, que o começo é quase como se a gente quisesse ficar fazendo, né, aquela coisa da objetividade, da ciência pura, quantas gramas tem dessa cultura, isso não existe, né? Mas, ao mesmo tempo, a aposta nas pessoas se haverem com a sua própria memória, eu acho uma percepção importantíssima. Então, eu tenho um projeto que Importantíssimo. assim, só rapidinho, que é fazer, 3 dos depoentes já se dispuseram a fazer, que eu acho que seria uma experiência lindíssima. Eles estarmos, assim, quem sabe, Roberta, essa ideia no museu, viu, querida? Convidá-los, pelo menos os que se dispuserem, a reler trechinhos dessas memórias que foram gentilmente cedidas para mim, e em que medida elas ainda têm pertinência, o quanto reveria todas essas 20 anos depois, aquilo, e tanto para relativizar a minha leitura, como relativizar a própria percepção da condição judaica, que eu acho que a memória é isso, que é uma espécie de aula, né, sobre memória. A história fala, enfim, que essa faculdade tão plástica, tão gelatinosa, tão suscetível a todos os tipos de contingência, e que a partir das contingências você lembra de um jeito ou lembra de outro. Então, isso é um projeto, talvez dê certo, e daí talvez façamos lá no Museu Judaico, que acho que pode ser uma experiência muito bonita. Assim. Já comprei a sua ideia, vamos fazer. Que bom. Eu gostaria também que a gente pudesse reler depoimentos e interpretar, estudar eles, de modo que a gente pudesse tirar essa camada oficial, para não ter só história oficial, mas também essa leitura que você fez, de perceber o que tem por trás, a mais, o que não foi dito. Então, saber em que medida a gente pode pegar relatos que já estão feitos e fazer essa análise, trazer novos indicadores. Acho que também vale, porque tem muita gente que está só no oficial, só no... Estou louca para ler seu livro. Que legal. Posso? Bom dia, obrigado pela sua fala. É muito instigante, dá vontade mesmo de ler o livro. Eu também compactuo como pesquisador nesse limite entre literatura e ciência, entendendo que essa torção me interessa muito. Eu fiquei intrigado com essa ideia da plasticidade, da subjetividade que você estava apontando. Queria saber se você vislumbrou nessa cartografia que se forma, porque afinal de contas, né, você acaba aí circunscrevendo também um conjunto de relatos que não sei se estão todos, de alguma forma, setados para uma experiência mais paulista, ou se trazem à luz também um pouco do que seria, né, essa experiência em outros lugares, onde também a agudeza assim, da violência contra a memória impõe outras dinâmicas, né, de narrativas e tal, né, que a gente até agora no país começa a ter a chance de ver outros grupos se organizando para tocar nessas memórias também. Né? Então eu queria entender num país tão paradoxal, né, onde fica muito aderente ao judaísmo esse lugar de bastião da memória, como isso se dá na perspectiva brasileira, do judeu ateu. Acho que um pouco eles, quase todos um pouco se colocam dessa maneira. Né? E aí, por isso que é até interessante, né? Porque se fossem todos com um nível de adesão absoluta, óbvio que tem muito questionamento aí, como que se dá essa adesão, essa obediência, seria uma outra pesquisa, uma outra perspectiva de trabalhar o quanto essa lealdade a um patrimônio, o que ela traz em termos subjetivos. Né?
esse era um pouco isso. Todos, de certo modo, eles estão escapando, né? Todos produzem algum tipo de deriva, e aí o que é voltar para esse patrimônio originário, né? Para essa ancestralidade. O que significa isso enquanto ela alimenta, oxigena a experiência subjetiva desses interlocutores no presente, né? Com o qual eu estou trabalhando, assim. Mas acabei ficando, boa observação. Eu acabei escolhendo esses 7 e os 7 são de São Paulo, sim. Embora tenha entrevistado, até acabei doando as transcrições, as fitinhas que ainda estavam em fitas, cassetes de gravador digital pequenininho, estão todas lá no Centro de Memória e Documentação do Museu Judaico. Muita gente, a Gita Scharifker, tinha de Olinda, né, que morava em Olinda, Anabela Geiger, Jorge Chefes, Miriam Meller, Jacob, tinha um arco bastante grande. E sim, as questões que apareceram, que foram as mais candentes, circunstancialmente acabaram sendo de judeus paulistas. Talvez até porque eu me sentia com algum tipo de familiaridade a ponto de poder escutar melhor esses relatos, ter alguns paralelos com a minha própria experiência, o que eu não acho um demérito. Nós todos pesquisadores hoje sabemos que isso, pelo contrário, né, que ter esse vínculo visceral com nosso campo de conhecimento, com os nossos sujeitos, isso nos ajuda a refinar um pouco as nossas análises, a poder escutar camadas que são camadas mais finas ali e justamente não aderir a discursos mais conceituais ou discursos clichê, né? Mas eu estou começando uma outra pesquisa, e olha como as coisas são. Esse texto ficou 18 anos quieto. No início do ano passado eu falei 18 anos é entrada na maturidade na sociedade ocidental, é vida na cabala judaica, tudo isso estava assim, fazendo. Eu tenho essa extrema sensibilidade aos números, lembro todos os aniversários de amigos do pré, uma coisa curiosa com os números. Que não era no Scholem, mas meus amigos do pré, não, os do Scholem permanecem comigo até hoje. Está aqui meu grande amigo, Fábio Altman, e tem muitos outros aqui também. Enfim, que foram da mesma classe. E aí eu fiquei com isso assim, reverberando, tá? 18 anos, vamos lá. Ao mesmo tempo, essa pesquisa é a pesquisa que é a pesquisa da minha vida, a pesquisa que de fato me apaixona. O tema, os meus sujeitos, sim, eu tinha essa necessidade de, pela pesquisa, construir um jeito próprio, e aí assim, há um elemento subjetivo muito forte, pela pesquisa, que eu fui me aproximando e criando um jeito muito próprio de viver essa judeidade. Então, em termos existenciais, não podia ter sido pesquisa melhor. Mas o campo é o meu campo, independentemente dos sujeitos. É a memória, é narrativas de história de vida, é entender, desfiar as tais de como que essas tramas subjetivas elas se constituem e vão se renovando o tempo todo. A gente não tem uma subjetividade pronta, a gente vai reinventando, vai transformando a partir dessas marcas das experiências. E aí veio um tema, eu falei, mas como eu não tinha pensado nisso? Ao mesmo tempo que eu decido publicar, que eu aceito aí o pedido recorrente do Ricardo Santiago, eu decidi, mas lógico, a pesquisa de pós-doutoramento, fiquei tentando várias e fui deixando de lado, nenhuma parecia fazer sentido para alguém que não fez uma trajetória acadêmica, então eu não estou dentro da universidade, então o pós-doutoramento só faz sentido se é um tema que justifica, que realmente é um tema que vai contribuir para a minha formação, para todo o meu percurso. E aí falei, lógico, é memória de artistas, agora brasileiros que estão trabalhando em uma perspectiva decolonial. Então eu estou começando agora, é muito diferente, é o avesso disso, que são histórias de vida com a qual eu não tenho nenhuma familiaridade, né? Então eu já entrevistei 2 artistas mulheres negras interessantíssimas que eu descobri naquela 37ª Panorama de Arte que teve no MAN agora, e um artista jovem do Piauí, que tem a idade do meu filho, que é uma coisa, chama Santídio Pereira, uma estilogravura, uma pessoa interessantíssima. Então, assim, esse é meu campo de pesquisa. Então, agora que eu já me reconciliei com essa idade, eu posso ir assim, posso ir longe, assim, agora eu estou tranquila, justamente porque eu tenho e eu agradeço demais essas falas, acho que foram experiências
foram transformadoras. Assim como o Scholem é uma marca assim, na minha existência, essa pesquisa é uma espécie de início de uma vida madura. E a vida madura que exige esse tipo de compromisso com a sua origem, com a sua ancestralidade. O Sérgio que você fala é o Sister. Eu fiquei muito... Não, porque eu tive esse cuidado, assim, eu acho que só aqui estamos entre amigos e tal, e todo mundo conhece. Enfim. Tá. Não, eu fiquei muito impressionado com a sua fala. Que eu estava esperando desde a Tapera. Né? Eu tenho o teu livro em casa, mas eu não tinha ideia do conteúdo. Minha filha comprou e tem uma barricada de livros que inseto lá. Sim. E o seu vai furar a fila agora. Eu sou uma boa vendedora de peixe, eu sou uma cliente igual meu avô. Toda a tua fala, eu não tinha ideia de que o livro que eu tenho lá em casa tinha tudo isso. Nenhuma ideia. E é muito bonito tudo que você fala. Toda a tua expressão é muito bonita. E eu acho, evidentemente, para mim, assim, toda essa reinvenção desses personagens todos que você pôs, a própria sua reinvenção, e você está se jogando para uma outra esfera agora, nesse novo projeto, e a riqueza cultural do nosso povo, dos judeus, né, de ficar se vasculhando, se reinventando e se superando, né? Acho que essa é a marca da gente. Sim. Fiquei muito impressionado, extasiado. Obrigado. Gente, eu tô vendo o Ricardo e o Ernesto e aí eu acho que a gente fecha. Combinado? Marina quer falar também. Então, Marina terceira. Eu dou minha vez. Tá bom. Ricardo. Eu cheguei, você já tinha começado a falar, então não sei se você tocou nisso, mas queria saber por que você decidiu entrevistar justamente artistas, por causa de uma percepção aguçada, o que seria algo que poderia ser diferente se você tivesse entrevistado, sei lá, advogado. Não, é ótima pergunta. Acho que sim, era... partindo do pressuposto, eu queria entender esse judaísmo mais evanescente. Não entrevistar pessoas muito identificadas com práticas culturais, religiosas. Então, como que pessoas que estão muito, através do trabalho artístico, obviamente, eu falo, viver corajosamente, entre aspas, é se arriscar e ser atravessado por muitas matrizes, elementos, expressões culturais. Isso foi uma hipótese, né? Uma hipótese que era uma hipótese de pesquisa e que eu tinha que circunscrever meus entrevistados. Essa hipótese me pareceu interessante, assim, ela me pareceu sustentável. Mas isso também é muito interessante, que eu até falo no texto, que embora muitos, enfim, eu parto dessa hipótese de que tem que viver migrando de referência em referência, ou atento, escutando, lendo, percebendo, sendo atravessado, por outro, isso não implica que as narrativas de vida serão plásticas. Muitas narrativas podem ser opacas e cinzentas, até pela falta de disponibilidade naquele momento de fazer esse trabalho de vasculha, de entendimento. Então isso, para mim, também no início ficou um pouco evidente. Algumas das falas eram falas muito mecânicas, embora tenha tido essa premissa, né, essa hipótese que me levou ao encontro deles. Né? E Marina? Eu queria dizer, assim, que eu tenho muito prazer em estar aqui acompanhando o que a Deise se transformou. Porque a Deise foi minha aluna no maternal. Faz muito tempo. O que eu queria dizer é que a gente sempre teve uma grande curiosidade quando se formou a primeira vez a questão do acervo da Casa do Povo, quando se formou a primeira vez assim, aonde foram parar os ex-alunos do Scholem e o que eles estão fazendo hoje em dia. Para mim não é uma grande surpresa, porque acabei acompanhando a Deise de alguma forma nesse tempo todo e sei do quanto que ela é capaz de se desenvolver. Mas eu queria deixar uma coisa gravada, é que a gente gostaria de saber
aonde estão os ex-alunos do Scholen? Aqui, essa querida, maravilhosa. A gente fala em grego. Aqui tem Aí, três. meu irmão, tem muitos aqui. Mirzainendó, é essa a frase, não? Tem muito. A gente não Estamos aqui. larga o osso daqui. É um negócio Eu impressionante. queria saber, assim, É por exemplo, paixão. o Fábio ainda achava que ele estava em Paixão. Paris. Não, o Rogério. É, mas eu achava. O Fábio é meu vizinho de porta agora. Sou vizinho também. É, meu vizinho de porta. Agora a gente não vai se perder. Eu falei, a gente vai ficar velhinho de mãos dadas e assim seremos. Muito Ficamos bem. amigos desde os 10 anos, Acho- indo pro shopping Guatemi pra ouvir Tá, música. mas é isso que Eu eu acho queria, era isso que eu queria a saber. Marina dá dessa fala, né? Que eu acho que eu realmente uma lacuna na hora de te apresentar, de falar que a gente tem uma trajetória importante até na produção do seminário do Memória Scholen, né? E que foi uma experiência muito importante também de escuta, também de convidar as pessoas para falar. Que recentemente eu tive relendo, porque a gente publicou os textos do seminário em 2008. Também vou olhando assim, tipo, quem teve a disposição de reler, quem achou que era importante escrever, quem quis se haver com essas discussões, as ambivalências e as polêmicas internas, né? E acho que o quanto isso também compõe, né, esse exercício do ir revisitar a história, do ir registrar, do permitir, né, que esses indícios de memória constituam algo que também se torne público. E aí deixe uma trajetória que seja possível de reconhecimento para grupos mais amplos, né? Então acho que a gente tem, não foi simples. Não, eu acho que, não sei se todos sabem, mas tá disponível o livro? Ele está esgotado, mas a gente consegue, né? A gente consegue em estante virtual. A gente tem aqui. Vanguarda Pedagógica, Isso. Legado. Temos aqui. Se você quiser depois Acho que puxa na pra cá. estante virtual você acha. É, Estante virtual com certeza. O livro foi a história do Scholen, né? O diferencial da escola. Vanguarda Pedagógica, o legado do ginásio israelita brasileiro Sholem Aleichem. Daí fizemos um seminário em 2006 que foi. Foi lá Isso, na na Unibis. Unibis. Isso. E depois em 2008, no início de 2008, a gente transformou e o nosso editor, que se foi precocemente. Foi Isso, muito Cássio importante. Schultz, que Cássio Schultz, extremamente ex-aluno. atuante para que isso acontecesse. Tá lá, é o único homem dessa turma de mulheres voluntárias. E que tem a ver com também todo esse movimento de Com recuperação da Casa certeza, do que foi um Povo. momento de reaproximação da gente, É. desse espaço, dessa retomada do nosso envolvimento. Então eu acho que é isso, quer dizer, falar da memória também traz frutos nos lugares comunitários, né, nos sentidos da história. Eu acho que tem um afeto nisso tudo, né, que a gente reconhece, né, acho que é fundamental olhar para os afetos que estão nessas possibilidades de falar das histórias. Gente, Muito lindo. muito querido ter a Deise. Olha, como a gente disse no começo, eu disse depois, mas a Deise trouxe alguns exemplares, então quem quiser sair daqui com o livro já é possível, porque a gente consegue. Alguém que esteja presente, que queira estar no nosso mailing, só passa pra gente o e-mail, porque a gente manda desde algumas referências ou outros textos que a gente mencionou aqui, e também os avisos dos próximos círculos. A gente já tem o próximo marcado para 25 de março e no 15 de abril. Então a gente vai ter Sérgio Feldman e Silvio Ortiz, que são os nossos próximos convidados. Tá bom? Obrigada, gente.